Muito bem, agora vai. Esqueci de liberar espaço celular, agora vai dar certo. Muito bem. Nessa pausinha foi até importante porque estava pensando, refletindo algumas coisas, né, sobre sondar o coração. Eu estou dizendo isso porque nós vamos entrar um pouco nessa matéria agora, né, nas próximas aulas. Porque nós estudamos um pouco sobre a história da metafísica, o próprio Aristóteles, todos esses caminhos. Porque o homem grego, ele tinha muito claro o que é ter uma vida autoanalisada, ou seja, refletir sobre si mesmo, refletir sobre os seus atos. O grego queria ser um homem virtuoso, ele deveria se impulsionar frente a si mesmo, ou seja, vencer a si mesmo, romper uma barreira que é ele mesmo. E nós também seria ideal isso. Alguns comentários de vocês eu até escrevi no fórum da aula passada sobre exatamente isso, a dificuldade que nós temos em conhecer a nós mesmos e esse meio relativista que nós vivemos. E nós vamos tendo como que uma vida vazia, uma vida cheia de coisas, né? Estou gravando vocês aqui, vocês viram minha mesa como está, um computador, um notebook, trouxe um monitor de casa, usando 2 monitores no notebook, um para auxiliar o outro, teclado, uma webcam, gravando no celular, pus aqui um microfone, tem uma mesa de som, estou fazendo programas de rádio também da nossa comunidade, enfim, cheio de coisas, cheio de parafernálias. Mas se essas coisas não me levam a Deus e não me encaminham para Deus, elas são vazias, elas não têm sentido algum. Muitas coisas não têm sentido algum. O homem grego tinha essa noção, essa consciência de que uma vida sem uma autoanálise, sem o conhecimento, era vazia, era vã. Ela terminava em nada. E assim como era muito claro, assim, né? Bom, outra coisa que eu estava pensando, ainda bem que não tem ninguém perto aqui, Covid não. Espirrar na câmera aí não pega em ninguém. Outra questão que eu estava pensando Deus me iluminou com uma palavra em Romanos, vou ler para vocês. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito. O que é perscrutar o coração? É analisar o coração. Nós devemos ter uma autoanálise de nós mesmos. Nós devemos perscrutar o nosso coração constantemente para saber qual é o espírito que está me governando, o que está me conduzindo, quem está me governando. É Deus, é o mundo, é o dinheiro, é as coisas, o ter, o prazer, o poder. O que está me motivando a fazer as coisas? Ora, aquele que perscruta o coração sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos, segundo Deus. Então, em toda a história da salvação, inclusive a história antes do próprio Cristo, aqueles homens que seguiram o desejo do Espírito Santo, eles estavam sendo conduzidos pelo próprio Deus a uma história de salvação, uma história salvífica. Ora, Deus sempre intercedeu pelos santos. Isso não é diferente. Conosco também ocorre desta forma. Deus, se nós estamos no caminho da santidade, claro, Deus está intercedendo por cada um de nós. De fato. Caso nós estejamos no lado ruim, caso nós estamos no caminho certo, Deus está nos guiando. Ora, basta que eu dê uma resposta. Esta resposta é perscrutar o coração, caminhar em direção ao Senhor. Ali sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo seus desígnios. Os que ele distinguiu de antemão também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos, o próprio Cristo. Deus nos dá a condição de nós perscrutarmos o nosso coração. Deus nos dá uma unidade de inteligência, ou seja, unidade de inteligência é uma mente, uma razão, que fará com que nós possamos refletir sobre as coisas, atitudes, atos, paixões,
decisões e etc. E nós tomemos a decisão talvez a mais acertada, a mais clara e etc. Nisto, eu gostaria de iniciar, essa eu vou fazer em vídeo, não vai estar em slides. Depois do slide eu coloco da aula, da próxima aula, dessa aula. E você copia o slide. Mas depois nós vamos fazer uma atividade também com isso que eu estou falando agora. São Bernardo de Claraval. Um homem que nos traz um tratado, um livro técnico, uma dissertação, como uma dissertação, um artigo científico, por exemplo, nos dias de hoje, um tratado sobre o conhecimento de si mesmo, ao qual nós chamamos de consciência. A consciência, segundo São Bernardo de Claraval, é a ciência do coração, ou seja, é o conhecimento do coração. O que é o coração? São as atitudes que nós nos elevamos. É aquilo que está no nosso interior, é a parte mais profunda de nós. São os nossos desejos, as nossas paixões, a sede da nossa personalidade, aquilo que nos move. Se vocês se lembrarem, no ano passado, eu estava dando esta aula para o segundo colegial, exatamente no ano passado, e o João Camargo, fez um trabalho maravilhoso sobre o coração, no qual, depois ele pediu para eu corrigir, ficou em cima de mim. Davi, corrige. Corrigi para ele antes dele entrar em férias. E entreguei. Poucos dias antes dele entrar em férias. Uma quarta-feira, sexta de férias, quarta-feira eu tinha lido e entreguei para ele a correção. Falei, João, você consegue dar mais de si mesmo. Você consegue ser melhor, ser uma pessoa melhor. No sentido da escrita, no sentido do coração mesmo. Coloca o que o seu coração está dizendo. E, de fato, ele colocou. Algumas coisas nós conversamos depois também. Ele colocou tudo. Eu não sabia que esse trabalho era o último trabalho que eu ia corrigir do João. Era o trabalho que seria lido pelo bispo na missa de 7º dia do João. O João aprendeu a perscrutar o seu coração. O João aprendeu a seguir neste caminho. E eu gostaria que todos vocês também passassem por esta experiência. Porque a ciência do coração, ela te dirá para onde você vai. Se você vai para o céu, você vai querer alcançar a mais íntima morada do céu. Se você está no caminho errado, a ciência do coração vai te falar. Ela vai falar, olha, você está caminhando errado. Eu escuto isso muito, já escutei muito na minha vida. Davi, você está equivocado, você está caminhando errado, não é por aí, está fazendo as coisas do jeito errado. Faça assim. E Deus, que havia colocado esta palavra dentro do meu coração, me reformou, me remodelou, colocou-me de novo na linha correta. Um destes homens, destes santos, São Bernardo de Claraval, também trouxe esta riqueza para nós. E quem era São Bernardo de Claraval? Uma breve introdução aqui, vou ler e ir refletindo aqui com vocês. Em 1090, ou nos últimos anos do século XI, nasce São Bernardo numa pequena aldeia em Fontaine, em Borgonha, atual departamento de Côte-d'Or, distrito de Dijon, de pais nobres e ricos. Seus pais eram ricos. Seu pai, que desempenhava importante cargo no Estado, destinava seu filho a suceder-lhe em algumas funções, de longo tempo hereditárias na família. Mas a simplicidade de gostos do jovem Bernardo, seu amor ao trabalho e a vida retirada, fizeram com que fracassassem os desígnios paternos. O santo fez seus primeiros estudos na escola de Châtillon-sur-Seine, então a mais florescente da província, passando depois a contemplá-los na Universidade de Paris. Para distraí-lo das inclinações ao retiro e à solidão que cada dia arraigavam-se mais profundamente em seu coração, procurou-se despertar no jovem o gosto pela literatura profana.
Bernardo de Claraval era uma pessoa comum. Ele tinha alguns lances, ele tinha algum desejo de santidade em seu coração e algo diferente. Mas ele era comum. Ele tinha suas paixões. Ele tinha o seu caminho também neste mundo. Acredito que muitos de nós. A leitura dos clássicos conseguiu proporcioná-lo apenas uma passageira distração, não privá-lo das profundas meditações a que assiduamente se entregava, e menos ainda impedi-lo a buscar solução a esta pergunta que dirigira a si próprio desde que a luz da razão fulgurou em seu entendimento. Bernardo, o que vistes fazer neste mundo? O que você veio fazer neste mundo? E você? Bernardo, ad qui veniste? Você, jovem, do 2º ano do ensino médio, o que você veio fazer neste mundo? Veio gastar o oxigênio, usar a luz, passear, estar de férias? Ou você veio aqui numa prévia de amar a Deus sobre todas as coisas na eternidade? Apressado, guiado por tão saudável pensamento, o jovem escolar dava por assunto de suas habituais meditações o mistério da vida, o objeto da existência humana, os destinos prometidos à alma, a missão da criatura racional na Terra. Absorto em tais reflexões, sua vida deslizava-se tranquila, isolada, praticava já em meio à agitação e ao burburinho dos costumes escolares todas as privações e a castidade do claustro. Claraval, São Bernardo era do claustro. O seguinte fato, contado por Guilherme de Saint-Thierry, demonstra com quanto vigor e fortaleza sabia domar suas paixões. Certo dia encontrou num passeio uma jovem, o olhar da qual, ao cruzar-se com o seu, produziu em seu coração insólito o forte efeito. Em vão procurou, por meio do estudo e da meditação, afastar o pensamento e a memória da lembrança daquela mulher, cuja imagem, sempre presente em sua imaginação, o distraía em seu trabalho, turbava seu repouso e aparecia-lhe durante o sono. Depois de muitos dias de pesada luta incessante, Bernardo tomou uma resolução extrema. Jogou-se no rigor do inverno num tanque gelado, de onde foi retirado quase como que morto. Deste modo, aquele coração juvenil já começava com a mortificação e a castidade, a vida do claustro que fervorosamente aspirava. Era a sua vocação. Ainda muito jovem, Bernardo perdeu sua mãe, nobre e virtuosa dama, descendente da antiga família dos condes de Montbar. A dor que esta perda lhe produziu determinou ingressar na abadia de Citeaux, fundada por São Roberto e regida por Estevão. Tão poderoso foi o exemplo dado por Bernardo a seus companheiros de sala, que pouco tempo depois do ingresso deste à vida monacal, a abadia se tornara insuficiente para alojar os numerosos postulantes que imitavam Bernardo e desejavam separar-se das seduções deste mundo. Era tal o poder e tanta a eloquência do novo monge que seu próprio pai e a sua irmã, então empenhados em separá-lo de todas as modas imagináveis da vida monacal, acabaram eles mesmos, arrastados pelo exemplo e discursos de seu filho e irmão, por consagrar-se também no claustro. A entrada de São Bernardo na abadia de Citeaux marca o início da gloriosa e brilhante carreira do santo. Por aquele mosteiro insuficiente, como foi dito, para albergar numerosos noviços que diariamente solicitavam nele ser admitidos, Estevão teve que enviar ao redor do cenóbio, até longe dele, colônias de monges que criaram múltiplas sucursais da abadia e se estenderam pela Itália e Portugal. Claraval, ele atraía as pessoas com o seu testemunho, mas o seu testemunho era muito forte, porque a graça de Deus era muito forte nele. Como em todos nós. Qual é a diferença de Claraval? A diferença é que ele encontrou a graça de Deus
sondando o seu coração, perscrutando totalmente o seu coração. Nós vamos aprender a fazer exatamente isso. Perscrutar os nossos corações. Aprender a viver a vontade de Deus em nossas vidas. Seria um grande caminho, seria um grande ideal. Que nós pudéssemos aproveitar esta aula, este caminho que nós estamos fazendo, para de fato perscrutar o coração. Uma tarefa para você fazer aí ao longo destes dias. Tenho refletido sobre a minha vida? Qual é a vontade de Deus sobre a minha vida? Pois na próxima aula, quarta-feira, eu abro um questionário de tarefas aqui para a gente postar. Deus te abençoe. Maria gere Jesus nos nossos corações. Até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.